Oi, tudo bom? Eu vou apresentar agora o projeto de reforma do prédio, que tem como objetivo principal valorizar as unidades, diminuir os custos de manutenção esporádica, né, de curto prazo, e melhorias estéticas que geram um maior conforto para a gente que mora aqui. Então, o programa de reformas, ele é dividido em etapas, tá? Não necessariamente nessa ordem, e eu vou explicar o porquê da escolha desse primeiro momento, mas ela inclui a reforma da fachada, né, dos muros, a pintura predial e a cobertura de áreas de passagem. Esses itens, lá quando eu assumi a sindicância do prédio, eles foram os mais cotados, os mais votados dentre as necessidades percebidas pela gente, né, pelos moradores. Então, essa é a proposta de antes e depois do prédio, tá? Claro, as cores são discutíveis, né, mas o que a gente tem basicamente é a reforma da fachada, a parte de cobertura de passagem, a pintura do prédio e a reformulação dos muros. E ali tem também um elemento estético adicionado na coluna das churrasqueiras. Então a gente vai começar, né, a proposta é começar com a reforma da fachada, com a aplicação de revestimento, o que diminui o custo de manutenção a longo prazo, né? A gente não vai ter mais problemas de infiltração ou estufar as texturas e tal. O fechamento da parede de fundo de jardim, a colocação de vidro na frente do jardim, então para a gente abrir o jardim para a rua, o nivelamento atrás da fachada, porque a lixeira tem um desnível com o tetinho ali do portãozinho de entrada, um letreiro novo, né, mais moderno, mais atrativo, e um projeto também de iluminação para valorizar todas essas mudanças. Então, a gente começaria com a aplicação do revestimento da fachada. A aplicação seria do revestimento Decor Ripado da Porto Belo, quem quiser dar um Google, né? É um revestimento extremamente bonito, extremamente durável, né? Ele é indicado também para aplicação em área externa. Ele tem um custo-benefício ótimo comparado com outros tipos de materiais que também dariam o mesmo tipo de qualidade, né? Tanto estética quanto funcional e de manutenção, né? Então ele sai aproximadamente R$ 160 um metro quadrado, tá? E por conta do tamanho da peça e da disposição dos elementos de textura da peça, ele tem um ótimo aproveitamento para os recortes da fachada. A gente tem vários recortes aqui na frente, né? Então a gente tem várias colunas de tamanhos diferentes e tal, e isso implica numa quantidade muito grande de recortes. Como ele tem esse desenho vertical, né, e pela medida da distância das listras dele, ele vai ficar bem bonito quando for aplicado. Então aqui a gente tem discorrido o custo de materiais, custo de mão de obra e o total de investimento para a aplicação desse revestimento na nossa fachada. Em seguida, o fechamento da parede de fundo do jardim, né? Para quem não sabe o que é um cobogó. Um cobogó é um elemento vazado feito de concreto ou de barro, tem vários materiais, mas no caso específico seriam de concreto, né? Ele daria circulação de ar para quando a gente fizer o fechamento da cobertura, e também ele dá estrutura para o suporte dessa cobertura, porque se a gente fizer essa cobertura nesse primeiro momento, além de dificultar a questão das outras manutenções, né? Então, da pintura do muro, da pintura do prédio, tudo vai ter que ser mexido na cobertura. Aquela parte de trás do jardim a gente não tem apoio, tá? Então, para instalar a cobertura nesse primeiro momento, a gente precisaria de estruturas verticais para poder sustentar ela ali na parte de trás. Então, por isso a sugestão de fazer o fechamento. Aqui a gente tem discorrido também os custos, né? Custo de material, de mão de obra e o total do investimento. Só lembrando que esse custo de material, ele não é só o cobogó ou só o revestimento, tá? Ele inclui a argamassa, o rejunte, né? A cola, no caso dos cobogós,
Também os blocos de concreto, que vão terminar de fazer o fechamento e o nivelamento. E o fechamento da frente do jardim com vidro, então seria um vidro baixo, apenas para não, né, ninguém botar a mão dentro e tirar as plantas que a gente tem ali. Esse uso de vidro, ele pode ser custeado com o orçamento que a gente tem hoje do prédio, então ele entra nessa primeira etapa de melhoria, mas ele não vai gerar custo no rateio, tá? Ele está aqui só porque ele engloba essa primeira etapa, né? Mas ele é custeado já pelo orçamento que a gente tem no prédio. Então, a programação financeira, né? A ideia é a gente fazer um rateio menor do que o financiamento anterior de conta de água, lembrando sempre que o financiamento da conta de água não foi uma decisão, não foi uma decisão nossa, né? A gente teve sérios problemas com a administração financeira do prédio que obrigaram com que a gente fizesse esse rateio do financiamento de água. Então, a ideia também é a gente usar o fundo de arrecadação, né, de melhorias, que a gente já recolhe todo mês R$ 10 por apartamento. A gente mantém a reserva financeira do prédio ativa, né? Então a gente continua com dinheiro em caixa para poder continuar fazendo as manutenções que são necessárias, como nesse momento a troca dos sensores, e a gente consegue começar a investir no nosso prédio, né? Então a gente troca um dinheiro que estava sendo pago por um problema de administração que a gente não precisaria ter gasto, por um dinheiro que a gente realmente vai ver o resultado e aonde ele está sendo usado, tá? E é um investimento a longo prazo, né? São materiais de qualidade, que não vão demandar manutenção. E ainda quero ressaltar aqui que esse orçamento que a gente tem de mão de obra é um serviço que tem garantia de 5 anos, tá? É uma empresa especializada em reformas, trabalha com reforma predial, e dentre os orçamentos que eu consegui fazer, esse foi o melhor, além de dividir por etapas, né? Então a gente não precisa fazer tudo de uma vez, o que vai gerar um custo menor de rateio. Então a nossa programação financeira, com relação ao rateio, né, seria adquirir um financiamento bancário no valor de 10 mil, porque a previsão de custo da obra é de mais ou menos 9.300 por ali. Então a gente joga um pouquinho a mais para algum imprevisto e a gente fecha num número redondo que é 10 mil. Tá? O financiamento seria feito em 12 parcelas de R$ 59,38, que é um pouco mais baixo do que o que a gente fazia do financiamento de água, né, de pagar uma dívida. E com o uso do fundo de melhorias que a gente já arrecada R$ 10 por mês, a gente diminui essa parcela R$ 10 para R$ 49,38. Então a gente tem um rateio menor do que o financiamento que a gente pagava por problemas de administração. A gente vai ter melhorias visíveis no prédio e de longo prazo, né, com um valor super acessível, com um prazo legal, que são 12 parcelas, tá? E ainda com a contrapartida do prédio, né? Então a gente vai dividir o que já é arrecadado, o que já tem dentro, o que já tem no prédio e o que a gente consegue no financiamento para poder fazer essa obra. Por que a obra da fachada primeiro? Tá? Vale ressaltar que a questão da cobertura, além, né, é de maior necessidade, para a gente, né, agora, mas ela implica em custos adicionais quando for fazer outras melhorias no prédio, né? E não é uma obra barata também. Só de material a gente vai gastar em torno dos 10 mil, né? Para fazer um muro, para poder corrigir as falhas do muro, a gente tem algumas rachaduras estruturais que precisam ser abertas, né, amarradas, corrigidas. Só de mão de obra a gente gastaria 3 mil, né, mais todo o material para fazer essa amarração, mais a pintura com uma tinta de qualidade ou textura. Então a gente gastaria também mais de 10 mil nesse total, porque daí vai ter que rever a parte elétrica, né? Aproveitar que está mexendo com os muros, já rever a parte elétrica, para a gente não ter mais esse problema de queima de sensor, queima de lâmpada, né? Redistribuir as lâmpadas de uma forma que a garagem fique melhor iluminada.
E a pintura do prédio, né, não é menos de 25 mil. Então, dessa forma, a gente consegue manter o prédio capitalizado, consegue manter o prédio juntando dinheiro, para que essas próximas etapas a gente também possa manter um valor baixo de rateio, né? Então, é menos de R$ 50 por mês, para a gente ter um ganho enorme de melhoria nesse primeiro momento. Então, eu acredito que num curto prazo a gente consiga fazer tudo o que precisa, né? E, inclusive, dessa forma, a gente consegue ir mantendo não só algumas manutenções são necessárias, mas também, em paralelo, fazendo algumas outras melhorias, como a parte de pintura interna do prédio, né? Ou a correção das falhas, das marcas de vigote que a gente tem nos tetos das áreas comuns, né? Investir na iluminação interna do prédio também. Então, tudo isso está dentro do planejamento. A questão agora que a gente precisa de aprovação, e por isso desse vídeo, por isso dessa reunião e desse formulário que segue abaixo, é para a gente começar a fazer grandes investimentos, né? Mas de uma forma que fique fácil para todo mundo pagar, fácil para todo mundo participar e que a gente consiga perceber as mudanças que estão sendo feitas no prédio, né? Porque a gente pagou aí um ano de rateio de água para nada, né? Por puro descaso da antiga administração. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma, tá? Eu espero poder contar com o voto e a participação de vocês. Na próxima reunião, a gente pode discutir qual seria a próxima etapa, né? De melhorias a ser feita no prédio, né? Para durar bastante tempo. E para aprovar o financiamento, a gente precisa da participação de vocês. Então, é muito importante, é muito ruim ser síndica sozinha, né? É muito importante que todo mundo participe. É muito importante que, se tiver alguma dúvida, me procure, né? Se quiser, a gente pode marcar uma presencial com quem tiver dúvida, para poder tirar as dúvidas, mas é muito importante a votação e a participação de todos nos processos de decisão do prédio, porque esse processo de decisão implica em todo mundo, né? Então, conto com a participação de vocês, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter acompanhado essa apresentação. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp embaixo, né, dessa apresentação. Você tem o formulário que é só preencher e dar o votinho ali. Tá bom? Muito obrigada e um ótimo dia.